Olá, amigos, a paz do Senhor Jesus seja com todos vós. Estamos aqui para mais uma reflexão na palavra de Deus e um tema que sempre é bastante discutido, bastante falado, é a questão do pecado, né? A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Sendo justificados gratuitamente por Jesus Cristo, nós sabemos que Ele é o nosso Salvador, bendito e santo. Mas, às vezes, há muito questionamento entre as pessoas, entre os irmãos: o que é pecado? Não, porque na minha igreja tal coisa é considerado pecado, na outra igreja aquilo já é admitido, não é tido recebido, entendido como pecado. Mas pecado, na verdade, né, é errar o alvo, pecar, é sair da vontade de Deus, desobedecer aos ensinamentos do Senhor, deixar de seguir as suas orientações. Mas nós sabemos, claro, que há coisas que definitivamente estão na nossa consciência, de que é pecado e não tem o que questionar, né? A palavra de Deus nos cita muitas coisas, o próprio apóstolo Paulo, aqui na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 10, ele faz uma relação de coisas aqui, né? Não, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, né, herdarão o reino dos céus. E tem uma listinha aqui, em outras passagens bíblicas também, há coisas que, claro, nós sabemos é pecado. Os 10 mandamentos deixam bem claro, né, quando Deus deu os 10 mandamentos, né, nós sabemos que através daquilo que foi colocado, do que foi passado para Moisés, são mandamentos que se constituem declaradamente pecado. Mas o que eu quero questionar, né, nessa oportunidade com você é que há coisas que muitas vezes o povo de Deus, né, nós servos de Deus, bom, isso não é pecado, porque é o caso, por exemplo, da mentirinha necessária, né? Não, tem às vezes uma mentira que é necessária, não é por maldade, não existe isso. Essa é a parte que eu gostaria de, nessa oportunidade, deixar com você. Toda mentira é pecado, né? Desagrada a Deus, ofende a Deus, né? A gente sempre cita coisas, casos semelhantes, né? Como, por exemplo, a pessoa não quer atender um telefone, uma chamada: ô meu filho, disse que eu não estou, disse que eu saí e tal. Está ensinando a criança a mentir, está pecando, está fazendo errado, é pecado. Deus não aprova esse tipo de comportamento. Dar desculpas, às vezes, se atrasou para um compromisso ou não compareceu num compromisso, aí para não ficar chateado, desagradável, ficar chato, inventa uma história, cria uma coisa irreal, que na verdade também é uma mentira, é um engano. Isso é pecado, né? Mas as pessoas muitas vezes acham que certas coisas não são pecado, né? O apóstolo Paulo, aqui no capítulo 6 de 1 Coríntios, né, no versículo 12, ele diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Quer dizer, todas as coisas são lícitas, mas nem tudo me é conveniente. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, né? Há coisas que muitas vezes nós nem percebemos e que são coisas que estão desagradando a Deus, que nós precisamos vigiar, nós precisamos refletir, nos posicionar quanto a isso. Muitas vezes a oração é uma coisa importante, necessária. A oração é o oxigênio da vida do cristão. São os momentos que nós nos abastecemos da presença de Deus, da misericórdia de Deus na nossa vida. A oração é que nos fortalece, é que nos dá condições de continuar caminhando. Quantas vezes nós oramos rapidamente porque
não temos disposição para orar. E passamos 10, 15 minutos, quando muito 20 minutos em oração, e achamos que é suficiente, mas nós temos a capacidade de ficar, às vezes, na frente do nosso aparelho de TV durante horas, assistindo programas, assistindo tantas coisas, um futebol, enfim. Mas isso não é pecado, pastor. Será que isso realmente agrada a Deus? Esse nosso comportamento, sabe? Essa falta de tempo que nós temos para dedicar a Deus, dedicar ao estudo da palavra de Deus, nos dedicarmos às coisas espirituais e, sabe, são pequenos detalhes. Claro que nós temos que viver, temos a nossa família, temos que ter o nosso tempo com a esposa, os maridos, as esposas têm que ter o seu tempo para os seus maridos, os pais têm que ter tempo para compartilharem com seus filhos um passeio, um jantar, uma viagem, tudo isso é lógico que é normal e Deus aprova e Deus abençoa, mas quando há um desequilíbrio, aonde nós estamos faltando tempo para o Senhor Deus, tempo para a nossa vida espiritual, tempo para estarmos nas coisas de Deus, na sua presença, através de uma leitura bíblica, através de um estudo, através de um culto. Quantas vezes nós negligenciamos a ida, a nossa presença física a um culto, para outras coisas que não são tão importantes, né? Então, mas muitas vezes nós achamos que o pecado é roubar, é matar, é adulterar, é se alcoolizar, embriagar-se, é falar palavrão, tudo isso é pecado, realmente, né? Mas há coisas que parecem-nos mais suaves, parece que não desagrada tanto ao Senhor, parece que o Senhor não liga muito se eu contar uma mentirinha necessária, se eu inventar uma história que não é a real, né? Enfim, há tantas coisas que nós achamos, são coisas leves. Pecado é pecado. Tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina, nos orienta, nos diz a respeito de transgredir a vontade de Deus, se constitui pecado. Nós precisamos ter sensibilidade para percebermos isto, para entendermos isto, né? Muitas vezes um jovem, não sei se isso ainda acontece, deixa de comparecer a uma aula, a um compromisso, e chega para o pai, para a mãe, e diz, não, eu fui na aula, ou conta uma história. Enfim, esses comportamentos que nós achamos que não tem problema, não tem importância, mas que desagradam a Deus. Nós precisamos ser sensíveis a isso, nós precisamos perceber, orar. Se vivermos uma vida de oração, o Espírito Santo sempre vai estar nos convencendo daquilo que desagrada, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, que é o Espírito que habita em nós, ele tem ciúmes. Ele sente ciúmes de nós, não é talvez os ciúmes, né? Como nós entendemos e compreendemos os ciúmes humanos, mas um zelo, né? O Senhor anseia a nossa comunhão com Ele, a nossa vida com Ele, né? O Senhor fez tudo para que nós possamos viver constantemente em comunhão com Ele. E muitas vezes nós dedicamos tanto tempo, claro que temos que trabalhar, temos que passear, temos que fazer as nossas refeições, temos tantas coisas a fazer, sem dúvida, e o Senhor não nos está privando, nem orientando de que nós não venhamos a fazer essas coisas. Um passeio, uma distração, assistir um programa, um filme que nos edifique espiritualmente. Claro que o Senhor não está condenando essas coisas, só que o que eu quero deixar na sua reflexão nessa oportunidade é o equilíbrio das coisas. Muitas vezes nós desequilibramos, nós estamos cuidando muito mais das coisas materiais, das coisas humanas, dos nossos interesses e deixando muito pouco tempo para Deus.
Muitas vezes a nossa comunhão, a nossa vida espiritual com o Senhor é representada por 15 minutos de oração de manhã, mais 15 minutos à noite antes de dormir. Às vezes nem oramos, hoje não tive tempo, mas tivemos tempo para uma porção de coisas. Então que possa haver no teu sentimento, no teu coração, na tua alma, um equilíbrio a respeito da dedicação que nós devemos oferecer ao Senhor. Isso é muito importante, que nós possamos refletir sobre isso, que nós possamos levar mais a sério isso que eu estou dizendo para você, porque nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós estamos vivendo tempos como nunca vivemos antes, em que a nossa dependência de Deus é cada vez maior. A nossa dependência do poder de Deus, da presença dEle, da atuação de Deus em nossa vida é muito necessária e muito importante. Vivemos dias difíceis, vivemos dias perigosos, vivemos dias de ameaças em todos os aspectos, materialmente, espiritualmente, e é importante que nós estejamos unidos, sabe, ligados, achegados a Deus, Precisamos conviver com o Senhor mais tempo, através da oração, através da leitura bíblica, através do estudo da palavra de Deus, através do nosso comparecimento presencial aos cultos, ou os cultos online, não importa, que nós possamos usar o tempo para nos aproximarmos de Deus, nos aconchegarmos ao Senhor. Os dias são de trevas, sem poder o crente cai, diz um corinho muito antigo. Eu desejo que essa palavra fale ao teu coração, que essa palavra te ajude a equilibrar as coisas, dando tempo para o Senhor estar na sua vida, como eu preciso dar tempo também para o Senhor estar na minha vida. Amém? Essa é a palavra que eu quero deixar para a sua reflexão. E agora, claro, nós vamos orar. Amém? Vamos orar por você, vamos orar pelas suas necessidades, pelos seus entes queridos que também precisam ser alcançados e abençoados pelo poder de Deus. Por isso, feche os seus olhos e vamos orar. Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez eu apresento em oração diante de Ti, Senhor. Cada uma destas vidas que estão conosco através, Senhor, desse vídeo que estão assistindo agora, estão nos acompanhando nesse momento de oração, Senhor. E talvez muitas necessidades existam nessa vida. Pessoas enfermas, talvez na família, pessoas com problemas, com dificuldades, com enfrentamentos, talvez alguém em viagem ou morando muito distante em outro país, corações preocupados com seus entes queridos. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu rogo a Tua bênção, o Teu poder, a Tua graça e a Tua misericórdia sobre todas as vidas que nos ouvem, Senhor. Especialmente eu te peço pela vida espiritual, Senhor, não só pela vida material, não só pelas necessidades materiais, mas pela vida espiritual. Abençoa cada um, é o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Teu Espírito e para a honra e glória do Teu nome, do Teu santo reino. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu sou o pastor Paulo Ivair Sper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe e até a próxima, nos permitindo Deus.